Mas vamos começando até para o pessoal ir chegando. Gente, boa tarde. É um imenso prazer estar aqui com vocês hoje, nessa convenção. Está sendo uma ocasião maravilhosa para encontrar pessoas interessantes, para conhecer novas ideias, para interagir. E, para muitas pessoas, aprender coisas novas, para outras, mais reforçar aquilo que já sabe, saber que faz parte de um grupo internacional, que é um movimento que tem representantes do Brasil até Taiwan. Ou seja, nós estamos no mundo todo. Isso aqui não é brincadeira e é muito feliz que estejamos exatamente aqui no Brasil neste momento. É um momento único para nós, um momento histórico, até porque a cada 2 anos a convenção é feita em lugares diferentes, assim, é o que a gente planeja, e provavelmente a convenção daqui a 2 anos vai ser feita num país asiático, ou seja, longe pra caramba. Então a gente tem que aproveitar que está bem aqui no nosso quintal e aprender entre nós e aprender com esse pessoal bacana que veio. E nós estamos começando essa caminhada da educação domiciliar. O movimento ganhou força há poucos anos. Eu diria que ganhou uma força considerável de uns 5 anos para cá e tem crescido em proporções assim impressionantes. Para alguns de vocês eu já disse que a quantidade de famílias cresceu 46% de um ano para cá, em apenas um ano, o que faz da educação domiciliar a modalidade de ensino que mais cresce no Brasil, assim disparado. Então tem muita coisa acontecendo. A gente vai aprender muito com os gringos que tem aqui, mas também é a oportunidade para a gente aprender muito a respeito das nossas próprias experiências, do que nós já estamos fazendo. Porque estamos no início de uma imensa caminhada, mas alguns passos foram dados. E agora vão falar aqui algumas pessoas que são muito relevantes, porque elas foram responsáveis por alguns desses passos e continuam fazendo essa caminhada firme dentro do movimento, explicando para a população brasileira o que significa educar em casa, qual é a essência da educação, e mudando mentalidades e ajudando as famílias a achar novos caminhos, novas possibilidades. Nós vamos ter aqui nesse painel o Fábio Chabela, que vocês já conheceram mais cedo, Carlos Nadalim, que muitos de vocês já conhecem, com certeza, Glaucia Mizuki, que também alguns de vocês já conhecem, Gustavo Abadi, que também muitos de vocês já conhecem. E eu gostaria de chamar aqui, em primeiro lugar, para falar para a gente, o Gustavo Abadi, que junto com a esposa dele, a Camila Abadi, tem uma experiência sensacional na área e vai falar para a gente sobre a educação domiciliar no Brasil, em que ponto nós estamos, onde vamos, todas essas questões práticas. Então, boa tarde. Para aqueles que não se passaram no almoço, hoje eu espero que a exposição seja divertida bastante para mantê-los acordados, certo? Se vocês gostarem da apresentação, por favor, escrevam lá para o Encontrando Alegria. Se não gostarem, escrevam para ricardoiene, Não, né? Não. Se não gostarem, anotem aí e guardem. Certo? Maravilha. Gente, eu aqui, uma ousadia à parte, vou falar um pouquinho sobre os desafios da educação domiciliar aqui no Brasil, a partir dessa aventura que eu tenho vivido com a minha família, né? E tem sido assim uma aventura daquelas que eu nunca pensei que eu estaria falando para vocês, vivendo isso, trabalhando com educação domiciliar. Certo? Eu quero apresentar para vocês aqui a família. Essa moça bonita aqui é a dona Camila, minha esposa. Essa aqui é a Chloe, tem 10 anos. Benjamin tem 5. Nathaniel tem 3. E a Filomena ali dentro, está no 7º mês. Por isso que a Camila não veio. Tá? Então, nós temos 4 filhos.
e nós abraçamos esse desafio da educação domiciliar. Então, assim, com um pouquinho de ousadia, eu digo para vocês assim, a nossa história demonstra algumas coisas, alguns desafios que a maioria das famílias enfrentam quando decidem, né, entrar nessa aventura. Né? Porque é uma grande aventura. Você muda um estilo de vida, você adota um outro estilo de vida, você procura aprender aquilo que a tua ignorância ainda fica dentro de você, você tem que mandá-la embora para você poder ensinar para os seus filhos. Enfim, é um desafio, né? É uma jornada. Vamos lá. Desafios da educação domiciliar no Brasil. Os desafios que se apresentam para a educação no Brasil podem ser encontrados modestamente na história dessa minha família. Esses são os desafios clássicos, gente, que eu vou falar para vocês. A motivação, a solidão e o medo, a formação e o preparo e a consciência de que nasceu um movimento. Né? Vamos lá. Motivação. Por que de fazer educação domiciliar? Eu sei que teve, inclusive, alguns momentos aqui, algumas apresentações, que foi justamente sobre isso. Vou falar um pouquinho sobre mim, e nem todo mundo precisa, obviamente, concordar, né? Todos somos diferentes, mas algumas experiências são comuns. Por que eu decidi? Esse aqui é um desafio muito grande para qualquer família. Né? Eu decidi fazer educação domiciliar por causa dessas pessoas. Especialmente por causa dessa menina aqui. Ó. São 3 grandes motivos pelos quais eu decidi fazer educação domiciliar. Lá aqui vocês têm a Chloe, o Bibi e o cão chupando manga, quer dizer, o Natan chupando manga. Certo? Eu me tornei pai. Desde quando eu me tornei pai, há 10 anos atrás, eu comecei a me preocupar. Quando ela nasceu, e eu fiz as primeiras preces a Deus, disse, olha, Deus, aqui é tua, é a filha que tu me deu para cuidar. Aí eu me toquei que é justamente isso. Foi Ele que me deu para cuidar. E eles continuam vindo. Né? E só aumenta lá em casa. E a gente tem que cuidar deles. Primeira motivação para um pai fazer educação domiciliar é o cuidado com o filho. O que é que esta figura vai aprender? Como é que eu vou ensinar isso para ela? Que tipo de pessoa que ela vai se tornar? Né? Segundo motivo, a questão, né, que me levou, está aqui. Ó. Assim como o Ricardo, eu também sou cristão. Também acredito, tenho fé em Deus. E a tábua está no fundo, porque a gente meteu o pé no fundo, pé na tábua, estamos caminhando. E eu digo para vocês assim, os filhos, né, são um presente de Deus, são uma herança de Deus para a gente. Logo, se eles são uma herança, a gente tem que aprender a cuidar dessa herança, não só a recebê-la. Né? E existe aqui uma coisa que eu acho muito importante, que é uma visão da fé. Se você não é cristão, você não precisa adotá-la, mas simplesmente você pode olhar para isso e perceber que você tem um compromisso. Né? Estas palavras que te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Isso aqui é educação domiciliar. Uma boa. Foi lá escrito no Deuteronômio, olha, está ali, entendeu? Porque sempre foi assim. Né? Terceiro, nós somos anões nos ombros de gigantes. Vocês conhecem a coleção? Quem conhece? Great Books of Western World. Grandes livros do mundo ocidental. Por que eu botei eles? Porque é o seguinte, nesses 50 e poucos volumes, Mortimer Adler compilou a tradição ocidental. As maiores obras de aprendizado, as maiores de filosofia, de política, de todos os grandes assuntos, estão ali. E aí, você tem que olhar. Primeira vez que eu olhei o currículo do MEC, sabe? Eu fui matricular minha filha na escola, porque a minha filha mais velha foi para a escola. Ficou 1 ano ou 2. Depois a gente retirou ela. Isso aqui eu tenho certeza que ela não verá.
em qualquer escola. Em casa ela verá. Ela aprenderá. Ela vai ler esses livros. E vai saber que existe um mundo muito maior do que a região onde ela vive. Existem homens que pensaram pensamentos elevadíssimos. Existem pessoas que empreenderam ações muito maiores do que as nossas. E ela vai aprender isso em casa. Isso é uma grande motivação. Viu? E o fato é, sob muitos aspectos, nós somos anões nos ombros desses gigantes. A nossa estrada, nós estamos, de uma certa forma, fazendo um remake, né, do que essas pessoas já fizeram. Eles ensinavam os filhos deles. A tradição não é algo desprezível, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muito bem. Primeira coisa, motivação. Repitam comigo, motivação. Motivação. Quem está dormindo, acorda, por favor. Tá? Vamos lá, motivação. Segundo lugar, repitam comigo, solidão. Tá fraco. Solidão. Muito bem, vocês, olha, maravilha. Solidão e o medo. Segunda coisa que a gente enfrentou. Tínhamos a motivação. Estava tudo jóia, né? Vamos ensinar o filho em casa. Aí tira da escola. Cadê o resto da turma? Quem é que vai me dar uma orientação? Foi o nosso primeiro desafio. Solidão e o medo. Olha ali, ó. Nós em casa, só com as crianças. Assim, ó. Assim. Vocês imaginam, né? Não conhecia ninguém. Desbravando. E aí o que acontece, gente? Acontece o seguinte. Criamos um blog. Né? O patrão disse assim, amor, eu vou começar a escrever isso que eu estou fazendo. Fica à vontade, mas não vai me arranjar problema. Né? Aí o que acontece? Criou o blog. Encontrando Alegria. E o blog ficou maior do que a gente. Isso aí para a gente foi uma experiência assim, muito rica, porque a partir daí, muita coisa boa começou a acontecer. Acho que a maioria das pessoas que eu conheço aqui hoje são pessoas que, de alguma forma, a gente encontrou ao longo da caminhada de construção do blog. De escrever as nossas próprias experiências, sabe? E é um desafio e é uma alegria, sabe? Conhecer essas pessoas. A gente estava comentando agora no almoço que a gente entrevistou o Carlos, entrevistou o Alexandre, entrevistou o Rick participou de um... Aliás, a única pessoa que fez uma entrevista para nós no curso lá no Homeschooling 1.0 foi o Rick. Então, assim, muita coisa legal começou a partir do blog. E eu digo para vocês assim, ela devia estar aqui, porque isso nasceu na cabeça dela. Esse coração que a maioria das mães tem, que é de não deixar aquilo que ela aprendeu trancafiado. E como ela escreve muito bem, eu disse, vai escrever então, já. Para de me incomodar e vai escrever. E ela foi escrever mesmo. Muito bem. Aí nós fizemos isso aqui também. O professor Carlos estava lá. A gente realmente, assim, bom, agora a gente precisa se encontrar. Muita gente conversou conosco. O que a gente faz? Vamos fazer um encontro. Eu moro lá no Rio Grande do Sul. Alguém conhece o Rio Grande do Sul? Ah, que maravilha. Se vocês forem à Serra Gaúcha, passem em Canela. Ir para a Serra Gaúcha e não passar em Canela é perder a viagem. Certo? Vão até lá. Aí nós decidimos reunir pessoas que realmente estavam interessadas no assunto. Que queriam aprender sobre o assunto. Inclusive fizemos um encontro regional. Foi legal também, foi uma coisa muito importante para fazer sumir justamente essa coisa da solidão. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar, viu? Vocês, cada um, não vou ordenar nada, vou sugerir. São coisas que a gente precisa ter em mente. Nós não conseguimos fazer a maioria das coisas sozinhos, não tem como. Nós precisamos nos encontrar. Um dos fôlegos do movimento de educação domiciliar é justamente tu estar com outras famílias. Encontrar outras pessoas. Trocar experiências. Escuta, que livro é aquele que tu está usando, está dando certo. Vem cá, é assim mesmo? O teu filho também fica zoeirando na sala enquanto os outros estão aprendendo? É assim. Esse fôlego
se dá nesses encontros. A gente precisa pensar nisso. Terceiro, esse é um desafio importante. A formação e o preparo. Quando muitas famílias vinham perguntar para a gente, escuta, por onde eu começo? Essa aí a Glaucia deve encarar umas assim, né? Eu tenho que seguir os padrões do MEC. Esse é um desafio brasileiro, porque, afinal de contas, as coisas no Brasil vêm de cima para baixo. Tem uma turma encastelada, né, que produzem as coisas. Eu não vou falar mal do MEC, tá? Mas posso falar? Tá. E aí eles produzem o material e todo mundo tem que seguir. E ninguém questiona nada. Certo? A questão é o seguinte, tem 7 volumes no site do MEC, chamado Padrões Curriculares Nacionais. Alguém leu esse negócio? Tempo? Não? Não, ninguém leu? Vocês leram, né? Eu li também. E eu vou dizer para vocês o seguinte, aquilo é uma barbaridade. É uma barbaridade. Tem um caderno sobre um tema transversal sobre diversidade. Olha, aquilo ali é o circo dos horrores. E assim, quando você começa a receber essas perguntas e um monte de cartilhas para aplicar de crianças de 0 a 10 anos de idade, você começa a tremer. Assim, onde é que eu estou enfiando meu filho? Então as famílias vêm perguntar assim, escuta, eu tenho que aplicar os padrões do MEC. Eu disse, olha, dá uma olhada, eu faço exatamente isso, dá uma olhada naqueles padrões e vê se uma pessoa em boa consciência aplica isso. As perguntas que surgem são essas aqui. Escuta, e a socialização? E o diploma? Essa aqui do diploma é mortal, né? Essa aqui também é outra. O que vão pensar de mim? Mas eu não sei como pensar de você, importa que, né? No meu caso, o que Deus vai pensar de você, o que a tua mulher vai pensar de ti, ué. A gente tem que mandar algumas coisas às favas. Essa aqui também é brasileira, ó. Essa pergunta aqui é brasileira. Certo? Por que eu digo isso? Porque no Brasil, eu estou falando mal da gente, olha que coisa, né? O brasileiro, ele gosta disso. Escuta só, Fábio, fala para mim. Né? Para que, né? Aí quando você abre uma página na internet e procura homeschooling, né? O currículo de homeschooling, o resto do mundo, você vê que tem um monte de coisas. Inclusive, se você pudesse parar, né, de investir em você, investir naqueles currículos para trazer para o Brasil, seria muito legal. Mas tem muita coisa na internet boa, no exterior, que você poderia, né, sistematizar. A Glaucia vai falar mais um pouco sobre isso, sobre esses vários métodos que tem, mas, poxa, para que você tem que esperar os outros fazer para você? Me diz o que fazer. Leia, né, pense e vá adiante. Enfim, essa aqui também é boa. Não quer dar aula para o meu filho? Não. Essa eu ouvi outro dia. Não quero. Por quê? Porque não é meu filho, é seu filho. Ora. Enfim, aqui, ó, outra solução. Criamos um curso. Porque as pessoas não sabiam o que fazer. Né? E de tanto ouvir essas perguntas, vamos fazer um curso e... O que é legal? O nosso público são de pessoas que nos procuraram com perguntas. Né? Algumas delas são cristãs, mas a ampla maioria é católica. Nós tivemos 2 turmas já, cerca de 200 pessoas, que desejam fazer educação domiciliar e começar. Fizemos o curso. E aí tomamos consciência disso aqui, ó. Isso aqui o Ricardo e o Alexandre me fizeram aprender. A consciência de que nasceu um movimento. Isso é importante. Você não é só um pai ou uma mãe que ensina o seu filho. Você faz parte de um grupo. E fazer parte desse grupo quer dizer que você precisa se engajar nele. Não sofrer as ações, mas participá-las. Né? Ou seja, estar junto, assisti-las, conversar. Mudança para uma postura proativa. Ou seja, a gente decidiu na nossa vida como família dar jeito e trabalhar a nível político, jurídico, midiático e operacional e criamos uma associação.
Associação Pró Família do Rio Grande do Sul, e estamos lá trabalhando em prol da vida, da família e da educação domiciliar a nível local. Né? Naquilo que a gente pode ajudar a nível nacional, a gente se articula. Por fim, frase de Paulo Mercadante, dita pelo professor Olavo de Carvalho. Esse é o meu incentivo para vocês que querem participar, fazer educação domiciliar, fazer movimento, vencer esses desafios. Não parar, não precipitar e não retroceder. Era isso. Muito obrigado. Agradecer a palestra aqui do Gustavo Abadi. E ele mostra uma face muito humana e até muito íntima, bem-humorada da família Abadi. E eu vou dizer uma coisa assim, e que ele e a Camila não me tomem por ofensivo, mas eles não são uma família especial, excepcional. Eles têm uma família como todas as outras. O que os distinguiu especialmente foi a decisão e a firmeza dessa decisão. Ou seja, isso fez diferença para a família deles e está contribuindo para todo o movimento no Brasil. Agora eu gostaria de chamar o professor Carlos Nadalim, que é outra grande referência para as famílias aqui no Brasil, e ele está ajudando a desmistificar uma concepção que a gente sempre aprendeu de que educação é coisa para especialistas, que pai e mãe não dá conta disso. E ele mostra que é possível sim, que é possível fazer bem melhor do que a escola faz. Então, um prazer enorme ter você aqui, cara. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Francisco de Paula Nadalim, mas como é muito extenso, na internet você pode procurar por Carlos Nadalim, cuidado, que às vezes aparecerá o nome do meu pai, que é Carlos Nadalim, chefe de carceragem, tal data. Então, bom, eu estou há 6 anos trabalhando em uma escola que fica em Londrina. Essa escola existe há 33 anos, eu estudei nessa escola, chama-se Mundo Balão Mágico. Minha mãe que criou essa escola, ela é dirigida pela minha irmã. E eu fui para lá porque o meu irmão sofreu um acidente gravíssimo, né, de moto e ficou paraplégico. E decidi, então, cuidar das coisas da minha família. E como eu tinha um mestrado em educação, eu estava habilitado a coordenar a escola. E foi isso que eu fiz. Eu fui para lá para ocupar o lugar da minha mãe enquanto meu irmão se recuperava. Né? Eu sabia tudo o que estava acontecendo na educação brasileira, nas escolas, a parte ideológica, que todo mundo já está aí cansado de ouvir, mas eu me deparei ali com a seguinte situação: eu preciso aumentar o rendimento dessas crianças, o rendimento escolar. Os conteúdos que não são adequados às crianças, eu não vou permitir, né, que eles entrem aqui. Mas o que fazer na parte instrucional? Foi quando, então, eu comecei a reunir pesquisas que me foram apresentadas pelo professor Luiz Carlos Faria da Silva no campo da alfabetização. E descobri as raízes do baixo desempenho das crianças em leitura e escrita. Não é? E comecei, então, a pesquisar os melhores métodos de alfabetização e, ano após ano, comecei a melhorar o rendimento das crianças em leitura. Não é? Então, as crianças saíam do primeiro ano lendo 60 palavras por minuto, não é? Com uma precisão, não é? De acordo com o que as pesquisas indicam, que são uma precisão favorável para a compreensão, fluência, etc. Bom, com o passar do tempo, isso aí ficou muito tranquilo na escola. Hoje as crianças leem clássicos, compreendem esses clássicos, né, com facilidade. E foi quando então eu decidi pesquisar os problemas em outras áreas. Por quê? Eu atuei por muitos anos ensinando música. Né? Minha experiência é no campo da música. E eu percebia também, ano após ano, que as crianças não tinham alto desempenho em música. E eu também tive muita dificuldade para aprender a tocar um instrumento. Estudava muito e o resultado era muito pequeno. Foi quando, então, eu comecei a pesquisar os métodos de ensino no campo de música. E percebi que no Brasil também nós não temos métodos eficazes nessa área. Depois, comecei a analisar o que acontecia na quadra da escola.
e de todas as escolas também. Quem não se lembra aqui das aulas de educação física, em que o professor de educação física é o sujeito que pega um apito, divide a turma em 2 times e joga a bola no meio da quadra, não é assim? E comecei a pesquisar, porque você percebe hoje como as crianças não têm um domínio do próprio corpo. E dominar o corpo é o primeiro passo para uma educação de excelência. E foi quando, então, eu descobri que uma modalidade esportiva que é fundamental para o desenvolvimento infantil foi retirada das escolas, que é a ginástica rítmica e artística. E comecei a estudar essa modalidade. Você encontra livros de 1980 e pouco, lá no estado de São Paulo, o programa de educação física era um programa de ginástica. E foi assim que eu comecei a introduzir a ginástica na escola, a música da forma correta, o sistema de alfabetização, e cheguei às seguintes conclusões. No campo da linguagem, do desenvolvimento linguístico, crianças que têm um alto desempenho em leitura são aquelas que têm um alto desempenho em consciência fonológica. E há exercícios específicos para desenvolver isso, desde o nascimento até os 6 anos. É claro que você pode realizar esses exercícios com crianças de 7, 8, 9 anos, mas aí você já perdeu o período que eles chamam de período crítico. É o período mais apropriado para a estimulação. Consciência fonológica, que grosso modo, crianças que manipulam fonemas, que são representações abstratas de realidades sonoras da fala, são aquelas que têm alto desempenho em leitura. Quem não manipula não tem alto desempenho, ponto final. Estou falando rápido porque eu tenho 15 minutos aqui. Em música, a conclusão é a mesma. Crianças que são capazes de audiar são aquelas que têm alto desempenho musical. A audiação está para a consciência fonológica, assim como o pensamento está para a linguagem. Então, o que é audiação? São crianças que são capazes de manipular padrões tonais e padrões rítmicos, sem ouvi-los, na própria mente. Essas crianças terão alto desempenho em música. Aí, desde a década de 80, há uma série de pesquisas comprovando essa tese. Eu comecei a aplicar esse programa, num primeiro momento, com meu filho. Hoje ele tem 3 anos e eu já vejo os resultados. Ele recebeu uma estimulação, desde que nasceu, musical, adequada, sempre cantando para ele, sem letras. Você tem que retirar as letras das músicas, senão a criança desloca a atenção para o aspecto semântico do que está ouvindo, e não é esse o foco da educação musical. O foco são os padrões tonais e padrões rítmicos, e isso caracteriza a música. Então, desde pequeno, meu filho escutava o pai cantando. Pam, 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 pa, 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 e assim por diante. E hoje ele já começa a imitar. Ele entrou no período de balbucio musical e hoje ele já está no processo de imitação com 3 anos. Na música, a coisa mais grave. Com 18 meses é o primeiro corte que o cérebro faz. 3 anos, começar a estimular já é tarde. Com 5, tarde demais. Aí depois disso, você vai conhecer música e vai praticar um programa que eles chamam de educação compensatória. Jamais você terá o mesmo desempenho se tivesse recebido a estimulação no período adequado. No campo da consciência corporal, por que a ginástica é a melhor modalidade para crianças? Porque a ginástica trabalha com 6 padrões básicos de movimento. Então, as crianças aprendem a se deslocar de um ponto para outro, saltar, imaginar o próprio corpo em 3 dimensões. Tudo isso é fundamental para desenvolver habilidades cognitivas na área da matemática, linguagem e música, certo? Então, hoje, na minha escola, as crianças têm todos os dias aulas de ginástica, 50 minutos por dia. Elas melhoraram, assim, de forma assombrosa a coordenação, o domínio do corpo e, consequentemente, o aumento do desempenho escolar. Por quê? Hoje os professores querem controlar as crianças por meio da voz, não é? Usando palavras, como se as palavras fossem mágicas e produzissem assim, efeitos que muitas vezes não ocorrem. Por quê? Porque a criança não tem condições assim, físicas, corporais, de traduzir certos comandos. Então, o que é um professor dizendo assim em sala de aula? Silêncio. A criança, isso é extremamente abstrato para uma criança. É muito mais fácil você falar pernas grupadas, né? Peito assim, mãos assim. A criança daí começa então a
adquirir aquela postura que você quer que ela adote. Então, como é que eu faço isso? Dando primeiro uma educação corporal, para depois emitir comandos que ativem esses movimentos. Tá claro? Então, o que eu descobri? Quem tem alto desempenho em atividades físicas fica imaginando padrões de movimentos. Eles abstraem esses movimentos e ficam imaginando, né, como se fosse uma peça, né, uma sequência. Ah, notei isso na ginástica. Depois notei que a mesma coisa ocorre em consciência fonológica. As crianças que têm alto desempenho em linguagem são aquelas que manipulam as realidades sonoras da fala. Né? Invertem, adicionam, subtraem, etc. Abstrações. Em música, quais são as crianças que têm alto desempenho musical? Aquelas que manipulam padrões tonais e padrões rítmicos. E onde? Mentalmente, de forma abstrata. Matemática, a conclusão é similar, mas eu não quero entrar nesse campo. Então, se eu descobri alguma coisa no campo da educação, foi isso. Que os métodos mais eficazes são aqueles que levam as crianças à manipulação de padrões. Sejam eles tonais, sejam eles rítmicos, sejam eles linguísticos, sejam eles padrões de movimentos. E é isso que eu estou fazendo hoje na escola e disseminando pela internet. Por que eu vou para a internet com tranquilidade e digo para um pai que não tem formação em educação que você é capaz de fazer? Porque eu consegui fazer isso lá na escola, uma escola que fica numa região de classe média baixa. Eu recebo as professoras, as pedagogas, né, com aquela formação que vocês já sabem como é, e consigo levá-las à execução desse programa. Né? Então, se eu conseguir isso lá, com essas crianças, quanto mais com famílias, né, estruturadas, que desejam realmente o melhor para os filhos, e é isso que vem acontecendo. O site hoje, Como Educar Seus Filhos, nós temos uma página no Facebook, talvez hoje chegaremos a 100 mil curtidas lá, temos uma lista muito grande, não é? Com pais que estão nos acompanhando há anos e transmitindo, não é? Ano após ano, os resultados de um curso que eu elaborei, que se chama Ensine Seus Filhos a Ler, que é um curso de pré-alfabetização, não é? Para pais com filhos entre 2 anos e meio e 5 anos. Não é? Então, é mais ou menos isso, eu falei em quantos minutos? Eu tenho tempo? Nossa, então corri demais. Então, a minha experiência é mais ou menos essa. Eu tenho um mestrado em educação, que não serviu para nada, só diante do núcleo, né, importante, porque aí eu sou habilitado a coordenar. E dei aula na universidade, e lá sempre percebi, os alunos não têm um alto desempenho, não conseguem compreender textos, são analfabetos funcionais, né? Mas como resolver isso? Então, foi quando eu percebi que na educação brasileira nós temos uma confusão entre métodos e técnicas. Se discute hoje muito em educação métodos. E as pessoas confundem metodologia com técnica. Um método, os melhores métodos de ensino são aqueles que apresentam objetivos sequenciais voltados a um objetivo global. Certo? Os melhores métodos são aqueles que colocam esses objetivos nas melhores sequências. Mas quais são as perguntas que os métodos respondem? O que estudar? Isso é uma pergunta metodológica. Quando estudar? E por que estudar isso? São questões relacionadas ao método. Mas e a técnica? O que é a técnica? A técnica é um auxiliar pedagógico necessário para que você alcance cada objetivo estabelecido pelos métodos. Então, a técnica nunca responderá o quê, nem quando, nem por quê, mas como atingir cada um desses objetivos. E é nesse sentido que o site chama-se Como Educar Seus Filhos. É por isso que eu dou dicas para os pais, e muitas vezes pedagogas aparecem lá exigindo explicações teóricas, etc. Mas isso não é o mais importante. O que nós perdemos na educação brasileira é o domínio de uma técnica, de como ensinar as coisas para as crianças, os conteúdos para as crianças. Então, eu tenho me dedicado exclusivamente ao desenvolvimento dessas tecnologias no campo da educação, e foi assim que eu consegui concluir o meu primeiro livro, que ainda não saiu, tem um boneco aqui. Levei para o professor Olavo, nos Estados Unidos, apresentei diante lá de escritores renomados e pretendo, então, dar continuidade a esse trabalho, que é um trabalho em que eu escrevo livros similares ao da Dona Benta. Pegue tal coisa, faça isso, depois aquilo, sem muitas elucubrações pedagógicas, porque nós já estamos cansados dessa ladainha, certo? Então é isso aí. Muito obrigado e...
Gente, isso aqui é uma coisa, assim, um aprendizado maravilhoso a todo momento que a gente conversa com o professor Carlos Nadalim, e eu recomendo a todos que acessem o site dele, se inscrevam no site dele. Inclusive, é isso que eu e minha esposa fazemos, que nós temos 2 meninas de 11 meses de idade, nós já estamos aprendendo com o professor Carlos Nadalim. E para deixar bem reforçado, que isso é muito importante, por favor, repita o nome do seu site. Como educar seus filhos. Como educar seus filhos. Ok? Então, vocês acharão as técnicas para educar seus filhos em casa. É uma fonte valiosíssima. Agora eu queria chamar Fábio Chebella, que vai nos falar um pouco também da situação da educação domiciliar no Brasil. Eu percebi que eu fiz um péssimo negócio em não ser o primeiro. Porque agora vocês vão me comparar com o Gustavo e vão ver que eu não sou tão aconchegante quanto ele. E que é a melhor palavra que eu achei. E que eu não sou... Também. E eu não sou tão cativante quanto o Gustavo. E eu não sou tão especializado quanto o Carlos. Mas agora é o que tem para hoje, então vamos lá. O meu assunto seria conselhos para iniciar a educação domiciliar. Como o Gustavo mesmo falou, quando alguém entra lá no meu blog, vê, encontra o meu e-mail, me manda, a pergunta é: como que eu faço? Por onde que eu começo? E provavelmente por conta do meu conteúdo ser um conteúdo mais teórico, geralmente as pessoas querem saber que currículo que eu sigo, existe já uma grade curricular, qual material que eu devo utilizar. Esses são os anseios totalmente naturais, lógicos para qualquer pai que vai começar a ensinar em casa. Só que, geralmente, eu sou um pouco carrasco com os pais que falam comigo, porque eu não respondo isso. Geralmente, a primeira coisa que eu pergunto é, a pessoa pergunta, qual material que eu uso? E eu respondo, depende. O que você quer com a educação domiciliar do seu filho? Qual é a vertente que você pretende seguir? Qual que é a dinâmica da sua família? Qual que é o perfil pedagógico, o perfil de aprendizagem do seu filho? E o primeiro conselho que eu posso dar para qualquer pessoa que pretende ensinar em casa é: observe o seu filho. Porque cada criança do mundo inteiro é um ser único. Possui um corpo único, possui uma alma única. E quando eu falo de alma, eu me refiro ao intelecto, às emoções, às vontades, aos desejos. Cada criança é absolutamente única. Cada sujeito, cada ser humano é único. Então, seria injusto da minha parte sugerir, usa esse material quando eu mesmo não conheço a família, não conheço a criança. Onde eu moro numa fazenda, e lá tem 9 crianças sendo ensinadas em casa. Uma família tem 5, outra família tem 4. Inclusive, o pai das 5 crianças está aqui do lado falando sobre educação domiciliar e fé. E ele tem 5 filhos e cada um é diferente. Cada um tem um temperamento diferente, tem gostos diferentes, tem um ritmo diferente. E o que aconteceu? Quando eu comecei a ajudar eles a escolher o rumo que ir com as crianças, eles estavam usando um material vindo dos Estados Unidos, e eu fiz uma avaliação desse material com base no perfil das crianças. E o que nós concluímos recentemente? 3 crianças, os 3 mais velhos, pegaram muito bem esse material. Então, as 2 meninas mais velhas pegaram assim, uma beleza, aquele material foi ideal para a aprendizagem delas. Elas aprenderam a ler, a escrever em português e em inglês, e estão indo. O terceiro começou lento.
E aí eu me lembro bem nitidamente que parecia que não estava funcionando. E aí a gente sentou e conversou, e eu falei, insiste porque o perfil dele é ser lento no começo e depois ele vai disparar. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele tinha dificuldade, principalmente em línguas e matemática. No começo foi mais lento que as meninas, mas agora está lá na frente. E agora nós temos o desafio do quarto filho, que tem um perfil educacional completamente diferente de todos os irmãos. E o desafio está sendo agora, como ajudar essa criança? Totalmente diferente. Vamos insistir no mesmo método? Não vai funcionar. Porque o perfil dele é completamente diferente. Tanto é que são 5, né? O quarto é o que está tendo problema. A quinta filha, que é a menorzinha, que mal começou a ser ensinada, está na frente do quarto. Ela já passou o irmão dela. Por quê? Porque o perfil dela é dentro do método que os pais já estão acostumados. Então, numa família só, em uma única família, se tem perfis diferentes. Imagine se nós considerarmos todas as famílias que querem ensinar em casa. Seria completamente injusto e incoerente eu afirmar, usa tal método. Não. Você que é pai precisa observar o seu filho e você precisa aprender qual é o perfil educacional do seu filho e da sua família. Hoje de manhã eu falei sobre a necessidade de você, como pai, se desescolarizar. E eu vou continuar batendo nessa tecla. O seu filho vai se adaptar muito bem. O problema é se você vai se adaptar. Porque se você se adapta, o seu filho vai se adaptar consequentemente. Se o seu filho precisa ser desescolarizado, eu falei hoje de manhã, seu filho não precisa, é você que precisa. Algumas crianças que foram para a escola vão ter que ser desescolarizadas? Sim, mas isso é natural. Quando o pai é desescolarizado, isso respinga na criança. E a criança vai aceitar muito mais fácil do que nós, adultos, aceitamos. Então, você precisa se tornar, e essa é a minha segunda dica. Primeira dica é você observar o seu filho. A segunda dica é você se tornar aluno antes do seu filho. Você precisa ser um estudante. Você precisa ser educado em casa antes de educar os seus filhos em casa. Por quê? Porque você vai ter que estar constantemente estudando, pesquisando, analisando o que você vai fazer com o seu filho. Porque você pode observar o seu filho e você não sabe o que fazer com essas observações. Ou você não sabe o que observar no seu filho. Então você vai precisar se desenvolver. Você vai ter que ser um constante educando. O seu filho, em um certo aspecto, você vai ser o professor e o seu filho vai ser o aluno. Em um aspecto. Mas em outro aspecto, você e os seus filhos vão ser colegas de estudo. Porque você vai estar estudando, aprendendo e aplicando junto com o seu filho. Então, primeira dica, observe seu filho. Segunda dica, se torne um estudante. Se torne um aprendiz constante. E eu digo isso não só para você, o pai, ou só você, a mãe, mas a família tem que ser uma família aprendiz. Esse termo foi um dos primeiros termos que eu usei no meu blog, para mim é um dos mais importantes. Educação domiciliar só funciona quando é uma família educadora, quando é uma família aprendiz, quando o lar é um ambiente de aprendizagem constante entre todos. Terceira dica que eu vou dar para vocês, conselhos, né? Planeje. Você tem que planejar. Só que o planejamento tem que vir com base naquilo que o Gustavo falou também. Quais são as suas convicções?
Sabe que muitos pais vêm falar comigo sobre educação domiciliar, os que não fazem ainda, eles chegam para mim e começam a perguntar. Eles dizem, eu tenho algumas dúvidas que eu gostaria que você tirasse. Quando as dúvidas são contadas, na verdade eu percebo que não são dúvidas. São pais querendo que eu convença eles a ensinar em casa, porque eles não têm certeza que é aquilo que eles querem. Se você não tem absoluta certeza que é isso que você quer, então não faça. Não espere que alguém vai te convencer. Precisa ser uma convicção profunda sua de que você quer isso para o seu filho e para a sua família. Porque a educação domiciliar transforma a família inteira. É uma mudança total. Recentemente alguém falou para mim, é possível eu ensinar um filho em casa e mandar outro para a escola? Eu falei, possível é. Mas o fato é que para você ensinar o seu filho em casa, toda a dinâmica familiar vai mudar. E aquele que vai para a escola, talvez vai se sentir deslocado. Sabe, o talvez que não é talvez, né? Com certeza a criança vai se sentir deslocada, porque a educação domiciliar envolve todo mundo. Então, com base na sua convicção, com base naquilo que você quer para o seu filho, que tipo de educação que você quer, por onde que você vai guiar o seu filho, sabendo o perfil dele. Você vai ir para educação clássica? Não tem absolutamente nada contra. Siga, mas planeje que você vai fazer isso. Não dá uma testada. Vamos ver qual é que é dessa educação clássica aí, depois não dá certo e você joga fora. Não, pensa antes. Não, eu vou seguir a educação montessoriana. Ótimo. Eu vi a experiência lá de Portugal, da Escola da Ponte, eu gostaria de aplicar com a minha família em casa. Se você considera que esse é o caminho certo, planeje em cima disso. Pensa em cima disso e ponha em prática. Só que, próximo conselho, faça avaliações constantes. Não prova, avaliação. Avaliar não significa necessariamente que você vai pôr os seus filhos para fazer provas. Pode envolver isso, mas a avaliação é do processo. Você tem que avaliar o processo, não o sujeito. Isso é um grande problema. E isso causa um dano emocional muito grande nas crianças. Eu acredito que muitos aqui podem ter dores emocionais até hoje só de pensar em teste por causa do pavor emocional que uma prova pode trazer. Porque na prova, você está sendo avaliado. Mas na educação, seja escolar ou domiciliar, o correto seria avaliar o processo. Houve progresso ou não houve progresso? Dentro desse progresso, o que foi aprendido e o que não foi aprendido? Onde está a falha? É o material? É o método? É a técnica? Meu filho foi lá e eu achei que ele tinha aprendido conteúdo, ele foi fazer a provinha dele lá, tirou 2. Avalie então a sua prova. Como que foi? Estava claro o enunciado? A criança entendia o que era para fazer? A criança não estava doente, ela estava fisicamente apta a fazer? Ela estava emocionalmente apta a fazer? Que nem hoje de manhã, quando eu fui falar, estava nervoso. E aí eu tinha as minhas anotações ali, mas deu um branco total. Por quê? Foi o emocional. Eu estava emocionalmente abalado no momento de iniciar. Então, eu não fiquei burro de repente. O que aconteceu foi que o meu emocional travou o meu intelectual. Então, nós temos que avaliar isso também. Então, avalie o processo de aprendizagem do seu filho e não tenha medo de corrigir os enganos. Porque se o processo, na avaliação você percebe que o planejamento não está sendo eficiente, então, pense de novo.
É parte do processo que é o problema, é o planejamento que não foi bem feito, o plano foi equivocado, as metas não foram estabelecidas da forma correta. Enfim, avalia. Se avalie enquanto direcionador do processo. E a última dica que eu posso dar para vocês, que para mim é a mais importante de todas, que tem a ver com aquele que não somente é o combustível, mas é o motivo da educação domiciliar. Ame o seu filho. Se você ama o seu filho de todo o coração, não tem como dar errado. Ele pode não aprender a ler e escrever, mas ele vai ser um ser humano muito bem desenvolvido. Obrigado. Queria agradecer muito ao Fábio, que além de pedagogo de formação, de ter uma experiência prática, tem um site sobre isso, é uma pessoa de grande coração que realmente se importa. E me marcou especialmente na palestra dele, ele falar que cada criança é um indivíduo. E o que a escola faz é tratar as crianças não como indivíduos, mas como massas. Essa é a famosa educação de massas, que às vezes a educação só tem um nome. Por quê? Porque você não considera as características específicas de cada criança, os potenciais específicos, as deficiências específicas. É tudo absolutamente padronizado e nivelado. Eu acho que nós, pais e mães, somos naturalmente as pessoas que têm mais condição de ver a individualidade de cada criança. E aí é que começa a dignidade da pessoa humana, reconhecendo cada criança como um indivíduo específico, não como uma parte de uma massa amorfa. E para terminar, vou chamar a Gláucia Mizuki, que vai nos falar sobre algumas questões bastante relevantes que ela tem verificado nos últimos tempos. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu trouxe minha colinha aqui para ver. Não é tão tecnológica que nem a tua, mas, né? Então, já está ali? Isso, ok. Então, eu vou falar sobre conteúdos e materiais de homeschooling. Para quem não sabe, eu sou mãe de uma criança de 5 anos e nós fazemos homeschooling desde que ele tem 1 ano e meio, mais ou menos, que ele saiu da creche e fiquei em casa, comecei a ensinar ele, e aí que eu comecei a pesquisar sobre o tema. Eu sou pedagoga de formação e provavelmente eu devo ser uma pessoa que eu gosto muito de sofrer, porque quando eu falo que eu sou pedagoga no ambiente homeschooling, me olham meio feio. E quando eu falo para os pedagogas que eu faço homeschooling, também me olham feio. Então, é um negócio... Não sei, Deus coloca a gente em cada situação, né? Então, quando eu resolvi fazer essa palestra, convite do Dr. Alexandre, foi pensando nas primeiras perguntas que os pais sempre me fazem. O que eu vou ensinar? Que recursos eu vou utilizar? E como eu vou ensinar? Então, para responder essa pergunta de o que ensinar, é aqui que eu... Isso, o que ensinar... primeiro, nós temos que pensar a grande vantagem do homeschooling, que é a liberdade para desenvolver e escolher um currículo próprio. Então, essa liberdade já nos faz pensar a tentar fugir um pouco de um currículo pronto, né? Mas nós vamos ver que há vantagens de todos os lados. Quando nós falamos também em currículo, é bom pensar nessa palavra, porque quando nós falamos em currículo, estamos falando em visão de mundo da família, o tipo de ser humano que você quer formar, os conteúdos e disciplinas, quais conhecimentos você vai escolher para o seu filho. E, principalmente, quais você não vai escolher, porque o currículo não é só o que você escolhe, mas aquilo que você não escolhe. Isso é muito importante pensar quando conversamos sobre opção de currículo. Uma das coisas que influenciam no currículo é o tipo de abordagem que você vai escolher. Então, eu escolhi algumas e não escolhi algumas para trazer hoje aqui para vocês. As que muitos pais, quando começam a fazer o homeschooling, eles já sabem mais ou menos o que eles querem fazer, mas não sabem dentro de que abordagem essa escolha vai se encaixar. Então, eu vou apresentar para vocês 7 abordagens, um resumo assim, né, o que dá para falar dentro desse tempo que eu tenho,
Nesses 2 anos pesquisando, eu encontrei pelo menos 20 abordagens diferentes de homeschooling, e cada uma com as suas vantagens e desvantagens, mas eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas que coloquei no slide. A abordagem tradicional ou school at home. O que seria essa? Desculpe a pronúncia em inglês, vocês, viu? O que seria essa abordagem tradicional? É quando a família segue um currículo escolar. É quando ele é focado na transmissão dos fatos, na transmissão dos acontecimentos. Então, o que ensinar nesse currículo? Ensina o currículo escolar. Ensina um currículo pareado com a escola. Por que uma família faria isso, né? Por quê? Porque, às vezes, ela está fazendo homeschooling parcial, às vezes, o filho foi tirado temporariamente da escola e precisa acompanhar o conteúdo, ou a família está fazendo uma experiência de homeschooling, vai testar um after-schooling e depois partir para o homeschooling integral. Então, como eu trabalho acompanhando as famílias, eu faço aquilo que as famílias precisam no momento, né? Exatamente o que a família precisa. E muitas utilizam esse homeschooling. Outro seria o clássico. O que seria a abordagem clássica? Chamada também de trivium ou quadrivium, é quando o ensino é separado em 3 estágios. Tem o estágio da gramática, o estágio da dialética e da retórica. E também, no quadrivium, artes e ciências. Então, dependendo se a família já conhece algo sobre o ensino clássico, ela já vem com as questões bem direcionadas. Ou se, por exemplo, eu nunca ouvi falar, eu já encaminho, por exemplo, para ver o site da família Badi, que é uma excelente referência nacional dentro desse ensino, né? E para mim foi uma honra poder ouvir eles, porque são pessoas que eu uso o nome para indicar com as famílias com quem eu trabalho. A abordagem Montessori. A Montessori é um método científico onde a criança aprende através do trabalho concreto, manual. Exige uma preparação do ambiente, exige uma preparação do educador, dos pais, exigem materiais específicos. Então, aplicar Montessori dentro do lar é praticamente impossível cientificamente, como se faz na escola. Mas você pode fazer inspiração montessoriana com o seu filho. Você pode preparar o seu lar, preparar o ambiente, colocar tudo de uma forma inspirada no método. Mas aplicar o método exatamente você não consegue. Outra inspiração é unschooling, né? Esse método, ele é mais, essa abordagem, mais direcionada pela criança. Há sempre uma polêmica entre unschooling e homeschooling, porque mesmo dentro do unschooling há muitos desdobramentos. Eu encontrei na internet grupos com que eu tenho contato de unschooling cristão, tem unschooling islâmico, tem unschooling de todos os tipos, né, mais esotérico. Então, você vai encontrar muitas diferenças dentro de uma mesma abordagem. Então, por isso que, às vezes, alguém pode dizer, eu faço unschooling, mas não faço nada daquilo que aquela família está fazendo. Não, aquilo não é unschooling. Sabe, as pessoas pegam a bandeira e dizem que só elas que estão fazendo aquela abordagem, né? Uma outra abordagem, Unit Studies, que eu uso bastante essa abordagem, ela é mais interdisciplinar. É quando, através de um tema, se ensina várias disciplinas. A ênfase é aprender fazendo, experiências de aprendizagem em um mesmo tema. Você pode usar livros, sites, mas você vai fazer muitas construções de projetos manuais. Vamos desenvolver uma maquete inspirada no sistema solar, depois de uma grande pesquisa, algo assim, algo bem prático mesmo para a criança aprender. Ele é muito bom, eu uso muito, no período de transição, quando a família tira a criança da escola e quer entrar em algum projeto que seja de interesse dos filhos. Então, nós entramos com esse Unit Studies. É um método excelente para isso. Seria esse processo de deschool, né? De desescolarização, que não chega a ser, se aprofundar no unschooling. Porque quando a pessoa faz o deschool e ela se aprofunda, daí ela já entra no unschooling, né? E o método eclético, que seria a liberdade de misturar essas abordagens, de criar até a sua própria abordagem. E é um método que eu acabo usando na minha casa, com meu filho de 5 anos. Nós misturamos um pouco de tudo. No nosso site, dicashomeschooling.com, vocês conseguem ver na prática como que essa mistura funciona. Então, por cima, isso seria o que cada abordagem nos ensina. Agora, eu queria ver na prática como ensinar dentro de cada abordagem. Para poder falar sobre isso, eu tive que pensar um tema geral, e eu pensei no cavaquinho.
né? Na época era carnaval, quando eu aprontei a palestra, então pensei no cavaquinho. Como ensinar sobre cavaquinho dentro de cada uma dessas abordagens? Então, como você ensinaria no método tradicional? Você vai pegar livros didáticos que tenham desenho do cavaquinho, você vai mostrar várias imagens de cavaquinho, informações e fatos objetivos sobre o cavaquinho, até que seu filho olhe o desenho de um cavaquinho, uma imagem e fale: ah, isso é um cavaquinho. Então, você vai estaria usando o método tradicional. Como o ensinar sobre cavaquinho usando o método clássico? Dependendo do estágio que a criança se encontra, ela vai aprender de uma forma diferente. Então, uma das formas de se ensinar na abordagem clássica é a criança memorizar a definição de cavaquinho, ver quando ele foi inventado, descobrir qual o músico mais conhecido a tocar cavaquinho, procurar a música mais antiga tocada com cavaquinho. A criança ela vai pesquisar sobre o tema, apresentar oralmente a sua pesquisa. E se ela for, por exemplo, um adolescente, você peça para ele, pesquise um outro instrumento de corda, faça um paralelo, defenda a sua tese. Qual é o melhor instrumento? Qual é o mais fácil? Qual você gostou mais? E seu filho faz uma redação falando sobre isso. Porque esse método ensina a pessoa a pensar, né? A ler, a pensar, e de forma muito mais clara. Montessori. Como que ensinaria sobre cavaquinho para uma criança dentro do método Montessori? A criança pode aprender de forma concreta, conhecendo o instrumento, ouvindo melodias e canções com cavaquinhos, e os pais observando a reação da criança. Então, eles vão observar se a experiência está sendo prazerosa ou não, porque para Montessori é importante que a criança esteja envolvida, né, aprendendo. No método unschooling, você provavelmente daria o cavaquinho e a criança tentaria tocar, tentaria descobrir como é que se toca, né? Ou até ouvir uma música, olha, esse aí é o cavaquinho, é mais pela experiência de vida. No método Unit Studies, a partir do tema cavaquinho, a criança pode aprender várias disciplinas, como música, conhecer um instrumento, identificar os sons, comparar o violão com outros, português, escrever uma redação sobre o tema, física, descobrir as qualidades fisiológicas do som, fazer experiências com medidor de intensidade sonora, geografia e história, estudar quando foi inventado, quem inventou, em que continente, e por aí vai. Você pode aprender tudo usando o tema cavaquinho, né? O método Charlotte Mason, que eu não pude falar anteriormente para ganhar mais tempo. Dentro desse método, a criança ela cria um relacionamento com o que ela aprende. Então, você ia estudar a história da biografia de um músico, né, que tocava cavaquinho, e fazer esse relacionamento entre o seu filho e esse músico, essa ponte maravilhosa que a Charlotte Mason faz. E no método eclético, você adapta para a sua família de acordo com o que for melhor. Eu vou passar agora só rapidinho nos outros slides. Esse é o trabalho que eu faço como coaching de homeschooling. Eu converso com a família, vejo o que a criança precisa e nós adaptamos essas abordagens. Aqui é uma criança de 6 anos que estava sofrendo bullying na escola, por obesidade, timidez, e nós criamos esse mapa de conteúdos para trabalhar com ela nesse ano agora de 2016. Essa é uma criança de 12 anos, nós trabalhamos ano passado, juntando tradicional, Montessori e clássico. Esse é do meu filho, desse ano e do ano que vem, o que nós estamos trabalhando e vamos trabalhar no ano que vem. Depois eu posso mandar as imagens, se vocês quiserem. E aqui alguns recursos para utilizar. Dentro do clássico, né, alguns sites. Dentro do tradicional, Charlotte Mason, método Montessori, algumas opções de recursos para vocês utilizarem na internet também. Dentro do... livros também, opções de livros, né? É difícil achar coisa em português, gente, vocês desculpem, mas nós estamos começando, então o negócio é aprender a falar inglês ou esperar ser traduzido. Não achei site que faz esse método eclético. Eu acho que o meu site é o único brasileiro que usa esse método eclético, então quem quiser ter uma visão, é legal espiar. E gostaria de finalizar apenas com essa citação do livro The Well-Trained Mind. Se o seu filho chora quando você traz o livro de matemática, mude o livro ou o programa que você segue. Não importa quão bom todo mundo diga que esse livro ou programa seja. Se o seu filho ilumina-se com um livro ou programa de matemática, fique com esse livro ou programa, mesmo que todos os outros em seu grupo de apoio de homeschooling estejam seguindo outra coisa. Ou seja, como todos já falaram até agora, o importante é o filho de vocês, e não a abordagem. Tem pessoas que utilizam uma abordagem e fazem uma militância com aquela abordagem e a criança some, né? Não é o nosso objetivo. Muito obrigada pela atenção.
Eu gostaria de agradecer muito a Glaucia Mizuki, que ela faz um trabalho que é importantíssimo hoje no Brasil e tende muito a crescer, que é o de coaching em homeschooling. Por quê? Porque as famílias ainda estão perdidas com relação a isso, não sabem exatamente como fazer, no seu caso específico, exatamente o que fazer, e ela dá esse guia para as famílias, é extremamente útil, inclusive, eu já entrei em contato com ela para marcar a consulta, para falar das minhas meninas, então eu aconselho fortemente. A gente vai passar para as perguntas agora, a gente tem, infelizmente, 15 minutos só para as perguntas, mas antes eu queria compartilhar com vocês o que eu acabei de ouvir do Mike Donnelly, que faz parte da Associação Americana, que está promovendo esse evento juntamente com a Associação Brasileira de Educação Domiciliar. E ele disse o seguinte, ele estava aqui ouvindo os brazucas falarem, e aí ele chegou para mim ao pé do ouvido e comentou, muito interessante esse conteúdo, isso me lembra as convenções de homeschooling dos Estados Unidos de 20 anos atrás. Aí eu perguntei assim, como assim? Ele disse, naquela época a gente precisava muito explicar para as pessoas o que fazer, como fazer, o que é isso. Aí eu falei assim, tá, então, para chegar no nível de vocês só falta 20 anos? Ah, tá fácil. E realmente, gente, lá eles têm 2 milhões de crianças educadas em casa. E eu acho que 20 anos não é muito tempo para essa meta. E a gente está seguindo esse caminho. Estou muito satisfeito por tudo isso. E agora eu gostaria de abrir para perguntas para os nossos palestrantes. Ah, tá ok. Não, pode ser talvez aí para a Glaucia, né? Então, já foi falado aí bastante sobre um dos problemas principais, que é a escolha de material. E realmente, né, quase tudo é só em inglês. Só que nós moramos aqui no Brasil, então, por exemplo, até mesmo para encontrar material de história, hoje em dia, livro didático de história e geografia, em português adequado, assim, para mim, tem sido uma das maiores dificuldades, né? Eu queria ver mais ou menos a sua experiência nesse sentido, ou mesmo do Carlos Nadalim, ou do Abadi também, né? Se tiver, porque assim, para a gente lá em casa é uma dificuldade grande mesmo. Então, como meu filho tem 5 anos, os materiais que eu uso com ele, eu não encontrei também o que eu queria. Então, eu comecei a desenvolver materiais. Eu tenho um site chamado materiaisdehomeschooling.com. Mas, como ele tem 5 anos, geralmente tem mais coisas para essa faixa etária. Mas, se a pessoa entra em contato conosco e pede, olha, eu quero uma apostila, algo assim, com esse conteúdo, nós vemos qual é a abordagem... desculpe. Nós vemos qual é a abordagem que a pessoa quer e nós procuramos preparar um material personalizado para ela dentro daquela abordagem. Por exemplo, eu quero ensinar tal conteúdo de história dentro da abordagem Montessori, eu quero, mesmo para adolescente, né, independente. Mas, fora isso, fora o nosso trabalho, nós indicamos sites, por exemplo, o site do Abadi, onde eles fazem indicações de livros. Né? Nós temos cursos, tem um curso literário também muito bom, né, na internet, que vocês recomendaram, eu recomendo também, porque, principalmente, história e geografia aqui no Brasil, com essa coisa da ideologia, é algo muito forte. É quase impossível. Então, assim, é um trabalho de mineração, é um trabalho de árduo, só que é muito recompensador. Então, o pouco que nós fazemos, às vezes as pessoas falam assim, mas como é que você vai fazer algo se é tão trabalhoso? Mas é algo que vai ficar para as próximas gerações. Eu acho que eles vão aproveitar muito mais que nós. É bem difícil, eu penso isso assim. Esse negócio a gente não ter os materiais nos dá um desafio. Né? Primeiro, o mesmo desafio que o Fábio constatou. Preciso aprender inglês. Né? Segundo, isso é uma coisa que a gente entrou agora de cabeça e nós vamos, eu e a Camila e mais outros amigos, vamos fazer, que é a ideia de traduzir. Mesmo. Não porque a gente não deva trabalhar para adaptar ou criar os nossos materiais, não é isso. A gente percebeu que as famílias precisam ter estes conteúdos. É uma coisa além de nós. Então, assim, os 2 livros que a Glaucia falou ali, um deles está sendo traduzido agora, que é o Teaching the Trivium.
Mas tem outros. O Well-Trained Mind não tem tradução. E esse é um que está na fila que nós vamos traduzir e fazer boa tradução. Para que todos tenham acesso, inclusive esse grupo com quem eu tenho me relacionado, a gente não vai imprimir eles. É tudo em PDF e jogar na internet, para que todos tenham acesso. Todos, sem exceção. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Aliás, está fazendo um pequeno comentário aqui. A gente ainda é a primeira geração no Brasil que está em massa fazendo educação domiciliar, ou seja, nós temos nossos desafios a cumprir. São desafios que podemos ultrapassar, que as famílias que estão fazendo estão ultrapassando, como bem mostra a trajetória da família Badi, e também é um grande mercado editorial que está se abrindo. Nos Estados Unidos, eu já fui em convenção de homeschooling lá, junto com as convenções tem feiras gigantescas de várias e várias editoras que fazem livros e publicações apenas para esse público. Aqui, nós estamos começando a ter isso e tende a crescer bastante nos próximos anos. Mais alguma questão? Sim. Diretor, boa tarde. O diretor da NED hoje de manhã falou sobre o bom ensino domiciliar, com respeito à experiência da filha dele. Aí eu queria saber, ele usou essa expressão 2 vezes. É porque eu pratico ensino domiciliar, mas eu não sei se é bom. Eu fiquei em crise. Aí eu queria ouvir. Quem tem mais experiência? Eu não sou professora, né? Sou advogada. Abandonei a profissão para cuidar da criança, que é a minha prioridade. Só que eu sou uma boa advogada, e uma boa mãe, talvez. Mas o que é um bom ensino domiciliar? Pergunta difícil e talvez seja melhor perguntar isso para o próprio Rick, que diz isso mais cedo. Mas, de qualquer modo, eu vou abrir aqui para os nossos palestrantes, assim, para ver se faz sentido fazer esse tipo de distinção entre bom ou mau homeschooling. Ou seja, às vezes até dizer assim, olha, homeschooling é isso, mas determinadas coisas não são. Passar para o Gustavo, ver se ele tem alguma coisa a dizer sobre isso. Saia justa, né, cara? Me paga. Me paga. Olha, eu vou pegar o único exemplo que eu posso citar, que é o exemplo que eu vivo, né? A gente utiliza o método clássico em casa. A minha filha de 10 anos lê os Lusíadas diariamente. E ela vira, no começo ela diz assim, por que eu preciso ler isso aqui? Para que Camões... Ele podia dizer a coisa desse jeito, mas ele resolveu dizer desse outro jeito. 2 meses depois ela disse assim, nossa, Camões é muito bom. Sabe? E todos os outros conteúdos, quando a coisa começa a se juntar, e ela começa a elaborar as coisas, tu vê ela conversando com outras pessoas, e o diálogo rendendo, sabe? De uma forma coesa, educada, atual, sabe? Você vê aquilo e diz assim, eu estou fazendo um bom trabalho. Sabe? Então, eu não vou te dar um critério técnico. Sinta isso, perceba. Você vai vencendo os conteúdos e vai trabalhando, e a criança realmente cresce. Eu acho que isso é bom, boa educação domiciliar. Não sei se posso responder um pouquinho também, mas pensando assim nas famílias que eu atendo, né, fazendo o coach, como aquele mapa de conteúdos que eu mostrei da menina de 6 anos, ela estava totalmente travada na escola, não conseguia evoluir em nenhum sentido, principalmente o emocional dela. O que acontece? Esse primeiro mês que nós fizemos o trabalho, a gente focou na autoestima dela.
trabalhamos isso, tudo de uma forma muito afetuosa, né? E o resultado que ela colheu em um mês é que ela começou a chamar as amiguinhas da escola para vir visitar ela, faz chazinho. Então, assim, isso é um bom ensino domiciliar. Ela aprendeu alguma coisa de matemática, português nesse mês? Não. Não aprendeu nada acadêmico. Mas foi excelente para ela se sentir, para ela se encontrar, sabe? Então, foi um bom tipo de homeschooling. Um outro tipo bom de homeschooling que eu vou te dar é uma outra criança de 12 anos também, que TDAH, sofrendo bullying do professor na escola. A mãe tirou e falou para mim, Glaucia, a única coisa que ele gosta de fazer é arma de papel. Eu falei, legal, temos um tema do Unit Studies. O que eu fiz? Peguei esse tema, armas de papel, e meu único desafio era criar um projeto, ensinar tudo o que ele está aprendendo na escola, porque ela queria parear, né, fazer tradicional, mas que tivesse a ver com arma de papel, porque era a única coisa que ele fazia na sala de aula era arma de papel para ficar tirando papel nos amigos. Então, eu pensei, vou mudar esse tema, mas deixar armas de papel. Eu criei a zarabatana, para ele criar uma zarabatana. Com isso, nós fomos estudar a história do Brasil. Os índios usavam zarabatana nas guerras, mesmo com o homem branco. E daí, dali da zarabatana, hoje em dia, eles fazem... como se fossem as Olimpíadas indígenas, eles utilizam a zarabatana. Então, ele começou com a zarabatana. E, em paralelo, como ele tinha que estudar inglês, ele via vídeos educativos, mas de meninos que tem no YouTube, que ensinam a fazer armas mesmo, né? E nós vimos a história da arma, a arma na história também, né? Quando que começou a se utilizar armas com pólvora. E fomos fazendo todas paralelas. Daí ele viu geografia, ele viu física, ele viu matemática, ele foi acompanhando os conteúdos com a tal da arma de papel. 12 anos ele tem. Então, foi um bom homeschooling, foi um bom ensino, né? É só você pegar a abordagem certa para a criança, porque nós vamos ver na próxima palestra de educação especial, dependendo da criança, tem uma abordagem que fala mais, né? Que fala melhor. Então, essa sensibilidade dos pais. Às vezes, você tem 5 filhos, como o Fábio falou, às vezes você vai ter que usar mais de uma abordagem. Você pode amar, por exemplo, educação clássica, deu certo. Ah, mas e se a pequena não vai ler Lusíadas de jeito nenhum, já pensou? Então, você tem que ver, ter essa sensibilidade, né? Lembrar daquela citação ali, aquilo que iluminar o seu filho. Isso é um bom homeschooling. Por favor. Você que gostou de uma polêmica... Toma que o filho é teu. Bom, foi muito bem respondida, né, a pergunta. Eu queria agradecer. Quem foi que fez? Quem foi que eu deixei em crise? Foi você? Tá bom. Então, assim, eu queria te agradecer pela pergunta, porque isso é muito importante, é um feedback importante. Pode ser que numa fala dessa eu acabe gerando esse tipo de conflito, mas eu quero dizer uma coisa a você. A sua família é única. Não existe nenhuma outra família no planeta igual à sua. E o que pode funcionar muito bem na minha casa, pode não funcionar na casa da Glaucia, nem na casa do Nadalim, mas pode funcionar na sua. Quando eu digo bom homeschooling, é porque a gente também precisa se autocriticar e entender que nem todo mundo que tira os filhos da escola para educá-los em casa está fazendo um bom trabalho. Tem gente que só tirou os filhos da escola, sacou os filhos da escola, mas não está fazendo homeschool. Isso é bom a gente deixar claro, tá? Então, assim, o que é bom? É aquilo que gera, de fato, um aprendizado. Sem ansiedade, sem pressa. Lembra que eu falei sobre gerar autonomia? Não tenha pressa. Um dia vai ser arma de papel, outro dia vai ser os Lusíadas. Eu tenho 2 filhos. Uma é totalmente visual. Ela precisa de silêncio, de estudar no quarto, sozinha. O outro é totalmente sinestésico, né? Ele estuda deitado no chão com a perna na cama, levanta 10 vezes, vai na cozinha, conta uma piada para a mãe, volta. Mas é o jeito dele, ele é assim. Então, assim, eu não posso pensar que justamente o que a gente está fazendo é o que a escola não faz. Não podemos seriar, são pessoas. Né? Lembrem-se da herança maldita da Revolução Industrial que a escola herdou. Nossos filhos não são produzidos em série. Ele tem 5. Eu tenho certeza que um é diferente do... Ele tem 4, né? Tem 4. Está chegando no 4. Já estou aumentando. Mas é isso. Ficou claro? Resolveu a crise? Então pode ficar em paz que você tem sensibilidade. Lembra que eu te disse, você é especialista nos seus filhos.
Só para finalizar e complementar isso, bem, a grande habilidade de nós advogados é dar palpite em tudo quanto há, inclusive naquilo que a gente não entende diretamente. Como minhas filhas têm apenas 11 meses de idade, ainda não faço a rigor educação domiciliar, mas eu acredito o seguinte, que a educação domiciliar boa, aquela que funciona, aquela que está integrada à vida cotidiana da família, que está integrada aos valores da família. Eu acho essencial que a família tenha valores muito bem definidos, uma cultura familiar, coisas nas quais essa família acredita. Eu não estou dizendo que tem que acreditar em A ou B, isso cada família vai definir. É o que eu chamo de soberania educacional da família. E com base nesses valores é que vai ser escolhido o método. E a gente só não pode ser aquele sujeito indeciso que sempre está mudando de ideia. Quando chegou à conclusão de que vai usar determinado método, que continue nesse, que tenha uma constância, uma decisão com relação a isso. Bem, essa foi a opinião do palpiteiro, mas nós vamos agora para o nosso coffee break e, depois do intervalo, a gente vai falar sobre as questões jurídicas da educação domiciliar, onde nós nos encontramos hoje. Muito obrigado.